Maria diz que irão recorrer. Neiva questiona o que Armênia fará com o prédio. Maria diz que ganharão na segunda instância. Aranha diz que não tem tanta certeza e que seu dever como advogada é defendê-la e preveni-la. Maria diz precisar ter uma esperança e questiona sua mãe sobre o que irão fazer. Ademar diz que Maria não terá um parecer favorável, mesmo entrando com o recurso. Também conta que demorará para pôr o prédio no chão. Geraldo questiona o que aconteceria se sua mãe soltasse grana para agilizar o processo. Ademar diz que é uma possibilidade. Armênia acha um bom negócio. Alaide exige que não a toque, dizendo que não quer mais que ele a agarre, pois não está mais afim, afirmando que pirou. Ele questiona o que seu pai falou com ela ou se foi sua mãe, também afirma que não importa o que disseram. Alaide diz que não quer mais ficar com eles. Lena os vê. Rafael questiona se foi ela quem a colocou contra ele. Rafael diz que ela explicará tudo direitinho. Lena pede ajuda a Deus. Edu acerta tudo para o show da sucata no projeto do carro. Guga concorda com o amigo. O diretor sugere duas opiniões, mas eles não entendem nada. Edu começa a compreender e afirma que tem de ser o melhor show possível e que mesquinharia não é com ele. Maria diz que não está assim por causa do dinheiro, mas sim pela humilhação que estão passando ao perder tudo para Armênia, depois de tanto que batalhou. Neiva relembra que Saldanha afirma que o carro de Edu venderá como água. Maria diz que não ficará com nada e que afirma estar em crise. Ela afirma que precisa comprar as ações para que Renato não seja o presidente. Neiva diz que Deus estará do lado dela e Renato assistirá ao triunfo. Mariana diz que ouviu ele tocando trompete. Renato diz ser uma bobagem essa preocupação e que ela apenas estava imaginando uma cena de filme. Ela diz que não imaginou, pois o ouviu tocar. Ele sugere que ela tenha ouvido alguém na vizinhança e pede que esqueçam esse assunto para que a lua de mel não fique desagradável. Ela diz amá-lo bastante e ele lhe entrega um presente, afirmando que pertenceu à sua mãe. Ela elogia a peça e se emociona com o valor sentimental. Ela diz não merecer isso tudo e ele a beija e a abraça. Moreira conta que Neiva ainda não voltou. Armênia diz que a portuguesa ficará com a cara no chão, como o prédio, pois irá vingar seu marido. O quitandeiro questiona se o recurso não mudará tudo, mas ela afirma que não, e que a grana é para adiantar o processo. Dona Mercedes mostra os bonequinhos e orienta que os coloque embaixo de sua cama, além de espalhar esse pó pela casa dele. Também diz que, após tudo isso, nunca mais a tirará da cabeça. Ela conta ainda que os bonequinhos deverão ficar separados. Eunice questiona o que acontecerá se ele perceber, mas ela se irrita e se despede. Isabel diz que deve ser um almoço importante. Laurinha diz que não gosta de se apresentar de qualquer jeito e afirma que conversará com os 5 maiores empresários de São Paulo na mesma mesa, para que a festa de Edu seja um sucesso. Isabel diz estar preocupada com Betinho, mas Laurinha afirma que ele está ótimo e chama a cunhada de velha. Lena dá graças por Laurinha ter saído com Jonas. Alaide afirma que já falou o que tinha para falar. Rafael diz que não gostou dessa história e questiona o que há no meio de toda essa maracutaia. Alaide diz que o dinheiro não tem nada a ver e que não dará certo de jeito nenhum. Rafael diz que isso é argumento do século passado e começa a agarrá-la, beijá-la. Ela o empurra, pois não quer mais beijá-lo assim. Rafael afirma que a ama, que a adora. Lena entra e o separa, exigindo que ele a esqueça. Alaide diz que sua mãe não tem nada a ver com isso. Rafael se retira. Alaide diz ser louca por Rafael, questionando o que dará. Isabel diz que seu irmão está bem esperto. Rafael diz querer falar com seu pai agora mesmo. Isabel questiona se isso são modos, mas o filho exige falar com o pai em particular. A tia se retira. Rafael questiona se ele falou com Alaide, mas o pai nega, dizendo que a empregada quer apenas se divertir. Também afirma que Laurinha é uma esposa exemplar, pois sempre se sacrificou por ele. O filho questiona o porquê de não levar a sério o que está falando e pede que fale corretamente sobre Alaide. Betinho diz que ela não passa de uma arrumadeira, mas que está longe de ser alguém como ele. Rafael conta sua situação financeira e diz que está pouco se lixando para nome e dinheiro, querendo apenas ser feliz com sua esposa e filhos.
Betinho diz que ele pode arrumar todas as mulheres que quiser, mas Rafael afirma querer Alaide. Betinho aconselha que fale baixo para que Isabel não escute e conte para Laurinha. Também diz não ter nada a ver com a decisão da jovem e afirma que tudo é possível. Betinho acaba contando que falou com ela e relata tudo o que conversaram. Rafael confirma que sua mãe não sabe de nada. Rafael conta a conversa que teve com Alaide, na qual ela o rejeita para sempre. Lena diz não saber de nada e dá graças por Laurinha não estar ali. Ela conta que Alaide está indisposta. Alaide continua deprimida em seu quarto, pensando nos bons momentos que viveu com Rafael. Ela segue melancólica. Rafael diz que alguma coisa tem de ter acontecido. Betinho começa a passar mal e diz ser apenas uma tontura, talvez uma ligeira queda de pressão. O pai pede que lhe sirva uísque. Adriana cumprimenta Jonas e pede que a leve até a sucata, explicando por que de querer ir até lá e conseguir a vaga no show. Jonas afirma que é bom serem reconhecidos pelo próprio trabalho, não por serem protegidos. Adriana conta que arrasou no show do Magal, mas que infelizmente a ilha atrapalhou tudo. Ela questiona se não será a macumba da Marília Pera e explica por que acha isso. Caio diz não conseguir se acostumar com esse apartamento. Eunício cumprimenta e afirma que ele nem a convidou para ir até ali. Ele começa a beijá-la e diz estar morrendo de saudades dela. Ela começa a espalhar o pó. Maria fica chocada com o valor das ações. Osvaldo diz que esse valor já deve ter sido estipulado por Renato com os outros acionistas, para que ninguém apareça nesse leilão. Ele afirma que o único jeito é ela conseguir o dinheiro. Ela questiona onde, quando e como conseguirá os $100.000. Jonas diz que a levará até lá e ela pede que pare de chamá-la de senhorita, pois isso a faz lembrar de Caio. Eles partem em direção à lambaderia. Caio diz que ficará cansado de tanto andar, mas ela termina de espalhar o pó. Ele começa a espirrar e afirma que deve ser sua alergia à poeira que atacou. Ela disfarça. Ingrid conta que está namorando com os três. Paula fica impressionada. A francesa diz que não é nenhum absurdo o que está fazendo, pois é bastante racional. A jornalista diz estranhar eles terem aceitado essa proposta. A francesinha diz que gosta dos três e que não acabará em confusão. Os três irmãos topam o acordo. Geraldo questiona o que Gino fará com a mulher do telefone e o caçula diz estar a fim de partir para outra. O acordo afirma que ganhará quem a levar para a cama primeiro. Gino diz que ganhará facilmente, pois Ingrid é bastante romântica. Gino sugere que o vencedor se torne o chefe da casa e eles fecham o acordo. Armênia questiona se elas já sabem da decisão do juiz. Moreira diz que sim e Armênia estranha o porquê de estarem tão quietas. Maria conta sobre o valor das ações e diz que deveriam vender alguma coisa grande. Neiva diz entender a situação. Saldanha sugere que a casa vale mais de $100.000, mas Maria abomina a ideia. Neiva diz que seu amado tem razão e afirma que a casa da pecadora está vazia, e que podem morar lá. Maria não aceita essa ideia, afirmando que não permitirá. Mariana propõe que comam um sanduíche, mas ele fala de um restaurante elegante ali perto. Também pega a peça e a esconde. Ele a elogia, dizendo estar bastante elegante. Ela diz que colocará o broche. Ela procura, mas não encontra. Ele diz que logo ela encontrará. Betinho diz estar se sentindo muito melhor. Rafael diz que já irá embora. Betinho se levanta e afirma que a história com Alaide passará, mas o filho exige que pare com isso. Também conta que não viu Jonas, mas que irá procurá-lo. Betinho começa a andar e afirma estar pior. Ele sobe alguns degraus. Lena conta que Jonas saiu para levar Adriana. Rafael diz amar Adriana. Eles escutam um barulho e correm para socorrer Betinho. Isabel pede que Lena busque um copo d'água e questiona por Jonas. Ela pede que o coloque no sofá. Rafael o levanta. Lena conta que Betinho despencou da escada. Alaide se questiona se ele morrerá. Mariana continua sem encontrar o broche, e Renato diz que olhará para ver se está lá embaixo.
Ela tem certeza de que jamais o deixaria jogado lá embaixo. Ele pede que não estraguem o primeiro almoço de casados por causa de um broche. Ele põe o broche no chão e a chama, mostrando o local em que encontrou. Ele mostra e viu o quanto ela gostou do presente. Ela pede desculpas pelo descuido, mas afirma lembrar que guardou no porta-joias. Ele pede que não minta, mas ela continua jurando. Ele pede que não toquem mais nesse assunto. Rafael diz que seu pai está soando bastante, mas Lena diz não saber qual é o médico dele. Isabel conta que não sabe em qual restaurante ela foi. Rafael aconselha que ligue para Edu. A tia sai para avisar a empregada. Saldanha atende o telefone e conta que Edu não está e nem sabe para onde ele foi, mas que deixará o recado. Guida atende o telefone e passa para Maria, avisando que Isabel está ligando. A sucateira atende e fica sabendo do estado de seu sogro. Ela questiona por Laurinha e garante que levará um médico. Alaide abre os portões, e o carro entra. Ela conta que levaram Betinho para o quarto. Edu comenta a confiança que tem no médico. Edu continua falando do show na sucata e elogia o diretor. Ele questiona o que Saldanha estava fazendo ali, e ele responde que veio do motor e conta sobre o estado e o recado que Isabel deixou. Edu diz que não deve ser nenhum problema e volta a falar do show. Ele diz estar feliz por se livrar de Maria do Carmo. Neiva diz estar muito nervosa, mas que não pode deixar Maria perder a oportunidade de comprar as ações e conta que resolveu vender a casa onde mora. Lena diz que o médico está examinando Betinho e que Rafael está com ele. Alaide se sente mal, pois pediu que ele morresse. A mãe aconselha que tire isso da cabeça. Rafael passa a maleta para o médico, e ele questiona se o pai é diabético, afirmando que está tendo um choque diabético. Maria diz que Juarez é um ótimo médico e pede que Isabel não se estresse. A francesa diz que se sentiu bastante triste ao ver seu irmão no chão. Maria pede que deixe o médico examiná-lo com calma. Isabel questiona se ela conhece o restaurante que Laurinha foi, e a sucateira afirma que conhece e que irá sair rapidamente. Jonas conta que Laurinha ficou para almoçar com sua amiga e questiona o que está acontecendo. Isabel conta que Betinho rolou escada abaixo e deseja que melhore rapidamente. Neiva diz que a casa está em seu nome, mas Saldanha pede que pense melhor. Ela afirma que ele está a deixando nervosa, mas ele pede que raciocine. Ela afirma que a filha acha que o casarão lhe dá conforto, mas que está sozinha neste casarão, e que isso é triste. Também diz que pode muito bem morar na casa da pecadora, já que ela já morreu, e pede que desinfetem a casa antes de morar lá. Saldanha diz que ela está sendo precipitada. Neiva diz que se Maria perder as ações, Renato mandará em tudo, e não adiantará nada o esforço que Maria fez. Saldanha diz que ela está certa, e Neiva questiona se ele conhece algum corretor para ter uma estimativa de quanto vale essa casa. Maria cumprimenta Marcos e conta que está querendo fazer um empréstimo pessoal e questiona qual a taxa de juros. Jonas diz que Betinho é diabético e que tem feito o que pôde para controlar sua alimentação. Também conta que o patrão não queria que ninguém soubesse, para que não fosse privado de nada. Isabel diz que ele está se suicidando e afirma ser impossível que Laurinha não saiba de nada. Jonas também duvida. Isabel conta que Laurinha trouxe marzipan para Betinho e insinua que ela tenha tentado matá-lo. Rafael conta que seu pai piorou e que o médico aconselha que o levem até o hospital. Ele diz que não poderá autorizar esse empréstimo, pois a quantia é bastante alta e que ela não tem saldo como antes, e que a partilha da herança ficou horrível. Maria saca que foi Renato quem contou tudo. Maria deixa claro que, se fosse uma quantia menor, não estaria pedindo um empréstimo, e se retira. Maria chega xingando e dá um fora em Edu. Ela fica surpresa e diz que levaram Betinho ao hospital. Edu questiona para onde o levaram. Caio continua espirrando e afirmando que nunca mais havia tido uma alergia dessa forma. Eunice lamenta sua sorte e afirma que não podem fazer nada com ele espirrando desse jeito. Eles descem para o jardim. Adriana cumprimenta o diretor. Ele afirma que jamais a esqueceria, já que ela não sai de seu pé, e afirma que não gosta de gente protegida em seu show. Ela afirma ter talento, mas ele a chama de irresponsável. Adriana tenta se explicar, mas ele a dispensa, exigindo que saia dali, afirmando que não a tolerará mais.
Ela cai em prantos. Ela fica pensativa na escada. Ademar conta que Aranha entrou com recurso e que mandou dinheiro para agilizar o processo. Armênia diz que as portuguesas podem dar dinheiro para atrasar o processo, mas ele deixa claro que nem todos os advogados usufruem disso. Armênia fica irritada por não falar com o juiz e deixa claro que, se perderem, não o tolerará mais, afirmando ser muito ruim quando quer. Renato conta que contratou uma empregada, mas ela afirma que sempre tomou conta da casa, e ele afirma não querer que ela seja empregada. Mariana afirma que detesta empregadas, mas ele afirma que gosta de sua casa impecável, detesta ter que fazer as coisas e prefere discutir problemas domésticos com quem é direcionado a isso, além de querer sua esposa sempre elegante. Ela fica totalmente encantada e afirma que não queria ninguém entre eles dois. Ela afirma que a empregada ficará com o chofer. Mariana diz que pode pegar um táxi, mas Renato diz que um chofer é mais prático e começa a tocar trompete. Ela o admira enquanto bebe. Ela diz que irá subir, mesmo gostando de ouvi-lo tocando, alegando que essa música a deixa nervosa. Ela entra no quarto e verifica se o broche está ali. Ela o coloca novamente na caixinha. Laurinha cumprimenta Isabel falando da lista de convidados para a festa na sucata. Isabel questiona se ela sabe que Betinho é diabético e que sempre soube, já que é uma mulher inteligente, além de saber que ele está à beira da morte. Laurinha fica chocada, mas Isabel pede que não faça esse ar de sonsa. A madame pede que explique o que está acontecendo, ao invés de bombardeá-la com uma série de acusações. Isabel conta que Betinho está no hospital após o choque diabético e ter rolado escada abaixo, e também conta que foi Maria do Carmo quem o socorreu. Laurinha corre. Gerson questiona se Ingrid já chegou. Geraldo caçoa pelo irmão sair todo empaletosado e o chama de otário. Gino pede que não briguem e atende a porta. Ele a cumprimenta. Ingrid saúda todos. Gerson a elogia. Geraldo a chama de maravilhosa. Ela elogia o estado de Gerson e afirma que ele adorará o local. Geraldo questiona onde eles irão, mas ela afirma ser segredo. Gerson se despede de seus irmãos e eles partem. Geraldo questiona onde eles irão, e Gino sugere o motel. Geraldo sai para ver se ela veio de carro. Gino atende o telefone e fala com sua paixão, explicando o motivo de não ter ligado antes. Também diz que logo se encontrarão, que ama verdadeiramente, e desliga o telefone. Ele imagina Ingrid na mesa e afirma que jamais pensou que ela iria mexer com ele desse jeito. Geraldo afirma que matará Gerson caso ele consiga levar a amada para a cama. Ele vê Ingrid na cama e tenta avançar, mas ela desaparece. O mesmo acontece mais uma vez, e ele súplica para que não faça isso com ele. Ingrid diz que ele logo saberá para onde está levando e elogia o beijo dele, dando uma nota de 80. Ele abre a porta do táxi para ela. Eles partem. O corretor elogia a casa. Neiva conta que pretende vendê-la mobiliada. Itamar elogia tudo e diz que podem pedir 12 milhões, mas Neiva questiona em dólar. Ele responde que serão 130 mil dólares. Neiva diz que é isso que sua filha está precisando. Saldanha questiona se o preço está baixo e que deveria ser mais de 150 mil. Itamar acha difícil. Lena pede que Adriana se acalme. Rafael diz que veio buscar um pijama para seu pai. Alaide se retira, mas Rafael a impede, dizendo que seu pai está nessa situação por culpa dela. Laurinha diz que irá até o hospital e perguntará ao médico o que ele tem, e que nunca poderia imaginar que ele é diabético. Maria escuta toda a discussão. Isabel afirma que ela sabe perfeitamente o que está falando, mas Laurinha pede que explique exatamente o que está acontecendo. Isabel mostra no seu banheiro a insulina. Maria entra no quarto para ver tudo. Laurinha questiona sobre o que ela está acusando. Isabel diz que ela queria a morte do marido para ficar com o enteado. Maria fica chocada.